Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Declaro aberta a terceira sessão extraordinária da atual legislatura. Peço à senhorita secretária que faça a leitura da ata da sessão extraordinária anterior, realizada no dia 30 de janeiro de 2017. Ata da segunda sessão extraordinária da legislatura 2017-2020, realizada no dia 30 de janeiro de 2017. Aos 30 dias do mês de janeiro de 2017, na sala de sessões, Honorato Ferreira da Silva, da Casa de Leis, Dr. Sebastião de Souza Ribeiro, da Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, realizou-se a segunda sessão extraordinária da legislatura 2017-2020, previamente convocada pelo Executivo, sob a presidência do vereador Delouro Pilato Serafim, e mais as presenças dos seguintes parlamentares: Benedito Barbeiro, Bernadette Luciana do Nascimento, Carlos Henrique Capello, Denilza Aparecida de Souza, Everton Valentim Bassini, Jorge Pio Serafim, José Ricardo Louro e Roseli Cândida Alves do Nascimento. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão extraordinária anterior, realizada no dia 18 de janeiro de 2017. Colocada sobre a deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. Logo após, foi lido o ofício número 044/2017, de 26 de janeiro de 2017, encaminhando os projetos de leis números 006, 007, 008 e 009/2017. Esclareceu a presidência que a presente sessão, por ser extraordinária, não haveria parte destinada ao expediente e que seriam deliberados e votados em primeira e única discussão e votação os projetos de leis números 006, 007, 008 e 009, todos de 26 de janeiro de 2017. Já com os pareceres favoráveis das competentes comissões de mérito, passou-se imediatamente à ordem do dia. Colocado o projeto de lei número 006, de 26 de janeiro de 2017, em deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. Colocado o projeto de lei número 007, de 26 de janeiro de 2017, em deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. Colocado o projeto de lei número 008, de 26 de janeiro de 2017, em deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. E colocado o projeto de lei número 009, de 26 de janeiro de 2017, em deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, da qual eu, Everton Valentim Bassini, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa. São Sebastião da Grama, 30 de janeiro de 2017. Está em votação a ata que acabou de ser lida. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso ao contrário que se levantem. Aprovada por unanimidade. Peço à senhorita secretária que faça a leitura do ofício número 63 de 2017, de 6 de fevereiro de 2017, enviando os projetos de lei números 10, 11 e 12 de 2017. Ofício número 063/2017. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de enviar a Vossa Excelência, a fim de que sejam apreciados por essa egrégia Casa de Leis, os projetos de leis números 010, 011 e 012, todos de 6 de fevereiro de 2017, com suas respectivas justificativas. Dada a relevância e urgência da matéria a ser apreciada, solicito a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 23, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município, a convocação extraordinária dessa egrégia Casa de Leis. Sendo que se apresenta para o momento, aguardamos as providências cabíveis, uso do ensejo para expressar nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Dr. Ricardo Ribeiro Florido, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 010, de 6 de fevereiro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional especial e dá outras providências. Projeto de Lei número 011, de 6 de fevereiro de 2017, dispõe sobre a autorização para o auxílio no transporte de estudantes previsto no artigo 188, inciso 1, da Lei Orgânica do Município e da outras providências.
Projeto de Lei número 012, de 6 de fevereiro de 2017, dispõe sobre a extinção, criação e alteração de cargos públicos de provimento em comissão e da outras providências. A presente sessão, por ser extraordinária, não haverá parte destinada ao expediente e servirá exclusivamente para deliberar em primeira e única discussão e votação os projetos de lei número 10, 11 e 12 de 2017, todos de 6 de fevereiro de 2017 do Executivo. Atenção para a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Capelo. Presente. Vereadora Delilza Aparecida de Souza. Presente. Vereadora Bernadette Luciano do Nascimento. Presente. Vereador Jorge Pio Serafim. Presente. Vereador Benedito Barbeiro. Presente. Vereador José Ricardo Louro. Presente. Vereadora Roseli Cândida Alves do Nascimento. Presente. Vereador Everton Valentim Bassini. Presente. E vereador Delouro Bilato Serafim presente. Está em deliberação do plenário, em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 10 de 2017, de 6 de fevereiro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir na sua contadoria um crédito adicional especial e dar outras providências. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de estar comentando esse projeto número 10. O primeiro projeto que a gente está recebendo de compra de algum bem para a Prefeitura. É sinal que as coisas estão andando muito bem, que a vontade de todos é que a cidade progrida e esteja em boas circunstâncias. A compra de uma picape e alguns equipamentos para o PSF, o PSF, o Programa de Saúde da Família. Isso é muito bom, são prioridades essenciais do município, que é a saúde. E é muito bom aprovar projetos assim. Obrigado pela contribuição. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário em primeira e única discussão e votação o projeto de lei número 11 de 2017, de 6 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a autorização para auxílio no transporte de estudantes, previsto no artigo 188, inciso 1º, da LOM e da outras providências. Senhor presidente, Pois não. novos colegas, eu vou dar uma explicação. Nós tivemos uma reunião a pedido dos estudantes com Antônio Fernando, uns 20 dias mais ou menos, sobre os valores. Então, foi acordado esse valor esse ano e estudar para o ano que vem se dá uma melhora no financeiro. O parágrafo primeiro também foi discutido. Para um aluno receber o benefício, ele tem que entregar mensalmente até o 5º dia um comprovante de frequência. Alguns alunos têm dificuldade. Se ele não conseguir, ele paga R$10 para ter esse comprovante. E o horário também, ele está trabalhando e no horário que ele sai, não tem jeito dele ir na prefeitura para comprovar. Eles pediram um tempo maior. Então foi estudado, a princípio, a gente pediu 6 meses. Entregar um comprovante 6 em 6 meses. Depois 3 meses e foi acordado 2 meses. Mas aí a gente passou pelo jurídico, pelo Tribunal de Contas. A prefeitura não pode fazer um adiantamento financeiro. Então está em estudo. Pode ser que o tribunal dê um parecer favorável e que a gente venha ter um projeto de lei complementar sobre mudando o parágrafo primeiro do artigo 2º. Por enquanto, então, fica de mês a mês. Mês a mês. Até o 5º dia útil. Se algum estudante perguntar, se algum aluno perguntar, vocês podem esclarecer que está em estudo ainda. Tá? A gente vai passar aí pelo Tribunal de Contas também, que vai dar o parecer. E juridicamente, se é legal ou não, fazer um projeto de lei complementar aumentando aqui para 2 meses. Comprovante de 2 em 2 meses. Tá bom, obrigado, viu, nobre vereador? Presidente, caros colegas, até o ano passado eu era universitário, também recebi esse auxílio. E em questão do que o senhor Dito comentou, é o seguinte, esse tem que ser apresentado mensalmente pela frequência e
atestado de frequência, ele pode ser retirado até, às vezes, 15 dias antes desse prazo. Então, se o prazo fosse até um 10º dia útil, eu acho que estava de bom tamanho, porque se às vezes ser necessidade, a questão é bem simples. Você entra na internet, faz o pedido, liga lá, o pessoal atende rapidamente. E em questão do valor, é um valor, hoje, se não me engano, dá 33% do valor da van, né? É um auxílio muito bom, só que tem que ser melhorado sim, porque o estudante que paga a faculdade, que às vezes ganha salário mínimo, ou os pais também trabalham, as condições são bem precárias, porque eu posso dizer isso, que eu paguei a faculdade durante algum tempo e passei por diversas dificuldades. Enfim, eu acho que tem que estar registrado e tem que aumentar esse benefício sim, porque esse benefício continua no ano passado, não teve alteração nenhuma. É isso. Obrigado pela contribuição, novo vereador. Tem algum custo para tirar esse atestado de frequência? Depende do aluno e como é que ele entra. Se ele for na faculdade não tiver condição, eles cobram R$10. Mas geralmente pela internet tira, né? Depende da universidade. Mais um acordo que a gente fez. O aluno que não tiver condição, ele pode usar através da prefeitura, com a sua senha, entrando lá no sistema. Tá, e tirando na Tirando prefeitura. pela prefeitura. Tá bom. Mais alguém? Em questão do valor, pelo menos a Unifiob não cobra esse valor, eu estudei lá e sei como é que é. Talvez outra instituição de ensino cobre, e se caso cobrar o valor, a prefeitura teria que ressarcir. Por a vida de benefício, vai colocar emendar essa cláusula na lei. Tá bom. Obrigado pelas contribuições. Mais alguém? Não? Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário em primeira e única discussão e votação o projeto de lei número 12 de 2017, de 6 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a extinção, criação e alteração de cargos públicos, de provimento em comissão e da outras providências. Primeiramente, queria dar boa noite a todos. E eu vou ler aqui porque, por se tratar de números, então ficaria difícil eu fazer um bom entendimento para vocês, falando automático. Gostaria de deixar claro que reconheço a dificuldade e a falta de disponibilidade de contratar funcionários capacitados. Também entendo a importância deles na administração de nosso município. Gostaria de deixar claro que minha decisão foi formada por conceitos técnicos, no quais aprendi com minha profissão. Tendo em mãos valores e números de cargos de comissão da antiga administração, obtive os seguintes dados. Total de cargos, 42. Ocupados, 35. Vagos, 7. Onde os cargos ocupados totalizam um total de R$ 65.901,40 de despesas mensais. Com base no projeto de lei 12 de 16 de fevereiro de 2017, em votação proposto pela atual administração, ficariam um total de 38 cargos, sendo 7 novos cargos criados e 13 reestruturados, e os 18 demais cargos não citados no projeto consideram ocupados, pois não houve demissões e extinções. Sendo assim, os 38 cargos custariam um total de R$ 88.166,68 por mês, com um aumento de 33,78% referente à última gestão, totalizando um total de R$ 22.265,28 a mais por mês. No ano, se considerarmos o 13º salário, geraria em torno de R$ 289.488,64 a mais. Com base em informações obtidas junto à Prefeitura sobre a folha de pagamento referente a dezembro de 2016, o valor total é de, junto com os encargos, não é só salário, R$ 1.120.487,29. Sendo assim, se aplicarmos os R$ 22.265 a mais e 28 centavos por mês, conseguiríamos dar por volta de 2 a 3% a mais a cada trabalhador municipal do nosso município, inclusive os cargos citados em projeto em votação. Ou seja, 6,29 que já teve, de 2 a 3% a mais para cada funcionário, inclusive os que estão no projeto. Com base nesses dados, gostaria de agir da forma mais justa possível com todos, levando em consideração o índice de
6,29% de aumento salarial aprovado por unânime por essa Casa de Lei aos demais funcionários. Sendo assim, meu voto é não ao projeto pelo fato de zelar o orçamento da Prefeitura e não impossibilitando o tão sonhado aumento salarial aos demais funcionários. Gostaria também de deixar claro que o vereador Carlos Cabelo tem todos os funcionários, professores, cargos de comissões, todos tratados por iguais, onde eles têm o mesmo respeito, admiração e confiança para junto conseguirmos um futuro melhor para a nossa querida São Sebastião da Grama. Obrigado pela sua contribuição, nobre vereador. Na lista que a gente tem aqui da antiga administração, todos os cargos estão ocupados. Mas é por isso Né? que o projeto... Mas a do projeto é de 2009. Mas, inclusive, É um erro deles, não é um erro nosso. Não, entendi. Né? E na primeira que a gente recebeu, onde realmente eram valores deles, era 7 desocupados, estava lá. Certo? Então considerei ela. Depois veio uma nova com esse projeto novo, que está constando 8 desocupados. Eu não considerei os 8 desocupados, e sim a primeira dele, que é 7. Entendi. Mas todos estão ocupados. Pelo menos estavam, né? Aí agora que entrou, não sei, se tiraram os 8. Presidente, eu julgo o papel, não Sim, posso julgar sim. nada extraoficial. Sim, com certeza. Você quer falar? Pode falar. Em questão desse projeto, eu também quis saber mais a fundo. Realmente existem os 42 cargos que são ocupados, e para quem quiser saber quais eram os cargos, o nome das pessoas, eu tenho aqui, vou colocar disponível em algum lugar para todo mundo estar podendo analisar e olhar se existiam as pessoas nos cargos ou não. Enfim, a conta que a gente tinha feito, considerando o aumento que foi aprovado recentemente por essa Casa de Leis, o valor do salário da antiga administração, se caso não aprovado hoje, ele ficaria em R$ 91.325,84. E como A folha cheia. a folha cheia da outra administração, caso não aprovado hoje. Se caso aprovado, o valor total é R$ 91.194,09. Desculpa te interromper. Esse valor de 91 mil, você considerou, teve um salário que está sendo alterado a carga horária e abaixou. É onde eu acho que chega nos 88. Eu considerei todos os salários, estão todos explícitos aqui na lei, por salários, por valores. Foram extinguidos 11 cargos, criados 7 cargos, e eu tenho a plena certeza que para um prefeito poder prosseguir com uma cidade de maneira plausível, ele precisa de uma bela equipe. E as mesmas pessoas que me cobram na rua hoje, falando de questão de aumento, de uma coisa e outra, concordo, a gente tem que ser igualitário com todas as pessoas, sou a favor disso sim, mas a gente precisa também de uma equipe que faça valer a pena. E essa equipe o prefeito escolheu, ele quis essa equipe para poder dar continuidade ao trabalho dele. Eu acho que ele precisa de um voto de confiança, como o outro prefeito também teve seu voto de confiança, certo? E, enfim, eu sou favorável. E outra questão, a primeira vez que o projeto veio eu não era favorável, porque ele era mais alto do que estava acontecendo hoje. Ele veio com, se não me engano, uma diferença de R$ 9.700. R$ 7.333,49. Obrigado, desculpa, a gente tinha feito o cálculo, a gente tinha visto isso e aí Não, pediu... só para complementar. Não, eu agradeço a complementação, muito bem posta, inclusive. A gente falou com ele, pediu para ele diminuir, senão a gente não ia aprovar. Isso realmente não ia acontecer. Hoje eu voto sim, para todo mundo ver, com a cara limpa, que eu falei, há 2 semanas atrás eu era contra devido ao valor. Hoje ele alterou o valor, está menor. Voto sim, sou a favor. Do mesmo jeito que sou a favor disso hoje, vai ser a mesma maneira que eu vou poder cobrar todos os funcionários, como todos aqui podem também. Só que eu vou perseguir durante os 4 anos. Se estiver fazendo coisa errada, eu vim aqui e vou denunciar. Eu estou aprovando, mas também vou ter a coragem de vir aqui denunciar se tiver alguma coisa errada. É só isso. Esse é o nosso papel. Aprovados os cargos, o nosso papel é fiscalizar e cobrar, né? Para que se faça um bom trabalho. Senhor presidente, Toda a tem palavra. mais um cargo contratado de um assessor jurídico que está sendo extinto agora, está sendo reavaliado e foi extinguido pelo senhor prefeito o contrato no valor aproximado aí de 70 mil anual, daria 6 mil e pouco mensal, mais uma economia também. Tá bom, obrigado, vereador. Mais alguém?
Senhor presidente. Ó, nobre vereadora pediu a palavra aqui, o senhor aguarda um minutinho. Eu acredito que uma boa gestão ela é feita de uma equipe capaz, competente e idônea. Realmente a gente trabalhou bastante para que houvesse uma alteração nesses valores, mas mais importante também foi a disponibilidade do prefeito de estar reavaliando esses ajustes, né? E sentou todo mundo e conversou. E a equipe que ele está formando é uma equipe muito capaz, muito competente, ele vai vestir a camisa dessa grama, né, que precisa de mudança. E eu sei como é você estar à frente de um cargo grande, ou de uma instituição, ou de um trabalho, que você tem que estar disponível 24 horas. Então, todos esses gerentes de setor, eles precisam estar empenhados o tempo todo e são eles os responsáveis por essa cidade crescer. O prefeito sozinho, ele não tem nem condição de verificar tudo, né, todos os setores. Então, se ele tiver em cada setor uma pessoa responsável, uma pessoa idônea e competente para gerenciar e fazer, eu acho que é o mais importante. Ninguém ganha uma batalha sozinho, uma equipe comprometida é de fundamental importância. E como o nobre colega disse, nós todos vamos fiscalizar, entendeu? Nós, como vereadores, e o povo também está aí para isso. Qualquer falha, a gente está ali para cobrar. Então, eu acho que é isso. Eu voto a favor e eu espero que essa equipe faça valer a nossa confiança. Senhor presidente, Obrigado, vereadora. Só uma Sim. parte para complementar o comentário da nova vereadora. Todos esses cargos não têm hora extra. Tá? São 24 horas a saúde, principalmente a saúde, e não tem hora extra. O tribunal entende que não pode se pagar hora extra para cargos em comissão, mas elas estão disponíveis, né? Principalmente a pessoa da saúde, se acontecer alguma coisa, qualquer hora do dia, 24 horas, ela vai estar disponível, né? Além do que, na saúde é um orçamento de 8.859.000. Então, a pessoa precisa ser bem responsável para tomar conta de todo esse dinheiro e saber alocar ele da melhor maneira possível. Nobre vereador Jorge Pio, a palavra é sua. Senhor presidente, não que eu seja contra um gerente ganhar, até pouco, pela responsabilidade, mas vemos ganhar que um cara trabalhador que levanta às 6 horas da manhã, entra às 7 e sai às 3 da tarde, às 4 da tarde, ele vai ganhar 6,29. Esse é o grande problema. Porque não equalizou um pouco isso? E professor, então, 7,3? Você quer falar que os coitados lá não tem um grau de estudo? Eles Tudo têm bem, uma enorme mas responsabilidade. e um professor 7,3? Esse é o grande problema. Eu acho que eu estou errado aqui. O supervisor tem o mesmo poder de um gerente. Teria que ser também 17,3 do supervisor. Agora não venha aqui fazer média. Não venha fazer média com um coitado aqui, ó, de 6,29, 6,3. Então por isso que eu fico louco por causa do negócio desse. Certo? Não que eu estou falando que isso daqui é muito com gerente. Não. É pouco com coitado. Ele não tem de onde tirar mais. Ele não tem. Agora, quantos anos ele tem de firma já? Ele não pode sair. Porque se eu acho que se ele tivesse pouco tempo de casa, ele sairia. Para ter um aumento desse. Que é inflação. É só inflação e mais nada. Não é aumento, é reajuste. É reajuste. E o professor teve 1,3. 1% de aumento, professor. E agora vem um que tenha 17, líquido. Esse é 17 líquido. Eu não sei como que no supervisor, acho que passou lá, porque não sei como não der 17 também para o supervisor. Porque o gerente e o supervisor é a mesma coisa. Às vezes o supervisor trabalha mais que o gerente.
Porque o gerente vai ficar sentadinho lá dentro. Quer dizer, não vai sair a campo para nada, não. Isso não adianta vocês falar que vai, não vai. O gerente não sai, o gerente é para ficar lá e resolver as coisas junto com o prefeito. Sim. Certo? Então, não sou contra. Mas também precisamos olhar esse coitado aqui de 6,29. O senhor estava comigo naquela reunião, o senhor viu a indagação que eu fiz e... A resposta que o senhor teve. A gente queria pelo menos mais o uns senhor dois... disse o prefeito que se sou eu no seu lugar, eu já nem vou dar mais lá. A gente pediu pelo menos mais 2% para todos os funcionários, para ficar em 8, 8,5%. E tudo, aí estava certo. Certo? Ainda podia estar com o professor junto aqui hoje, podia estar com todo mundo junto aqui hoje. Sim. Certo? Então não sou contra o gerente de 17, não. Ele tem que ganhar bem também. Certo? Porque ele tem um cargo, mas também ele vai ser cobrado. Certo? Por isso que eles e os supervisores vão ser cobrados. Sim, com certeza. Certo? Não sou contra. Deixando bem já claro. Não sou contra. Ele ganhou 17. Eu que sou contra, coitado, ganhar 6,29. Que é só a inflação. Não ganhou. Ele só reajustou a inflação dele. E um professor ganhar 1% de aumento. Porque nós precisamos também dos outros 400 funcionários acordarem felizes todos os dias. E adianta os 400 cruzar o braço, quem vai trabalhar? Ninguém. Ninguém vai. E, senhor presidente, lembrando também que se a gente pegar a diferença, dá para dar de 2% a 3% para os demais, ou seja, inclusive os citados. Foi o que eu falei ali. Ou seja, dá para fazer bem, dá para melhorar, mas a gente aprovando, o que acontece? A gente está impossibilitando o aumento dos demais. Não, mas sem aprovar esse projeto, a folha vai ficar em 91.325. Ela vai ficar mais cara do que com o projeto aprovado. Eu era contra ela com R$ 98.527. Ela teve uma diminuição de 7.333. Minha indagação foi, repasse esse valor para os 428 funcionários, se eu não me engano, em forma do ticket, que daria por volta de 16 a 17 reais. Né? Mas foi estudado o caso e... Mas, senhor presidente, levando em consideração o documento que a gente não pode, infelizmente a gente tem que julgar o que está aqui, ó. Então a gente não pode juntar. Não tem nada de tipo. Não podemos. Não, ainda não. Senhor presidente, eu também não posso deixar de falar, eu acompanho o dia a dia das pessoas. Aqui eu creio que deve ter motorista que sai daqui de Grama, acho que 2 horas da manhã, pessoas que vão para a roça, professores que saem daqui para ir para a zona rural da aula, tem os que limpam a cidade. Eu acho que são pessoas também muito importantes para a cidade. Todos. Então nós estamos falando de algo só de uma minoria. Não que eu sou contra, eu sou a favor de melhorar, mas para o conjunto todo. Porque sem essas pessoas, se parar essas pessoas, para a cidade. Realmente. Então, relembrando que o novo vereador falou, um reajuste não teve nada. Essa pessoa não consegue viver com, não falando mal, mas com R$3.600, R$1.500, uma pessoa vai viver com 960, um salário mínimo. A pessoa paga R$500 de aluguel, ela vai comer o quê? E isso nunca é disputado, não é discutido. Não importa o que aconteça lá fora, o que aconteça no lugar, nós temos que velar pela nossa cidade, pelas pessoas que trabalham aqui, valorizar lá de baixo, porque essas pessoas são muito importantes. Porque se nós for ver, nós tivemos um aumento em todas as coisas, ONG, hospital, todas as coisas tiveram um aumento, todas as coisas tiveram elevação. Até apareceu mais, né, um projeto, que é o hospital, mais R$36 mil para o hospital, fora o que já 360. mas 36 por mês. 30 por mês. E nada nessa outra área. Então, eu sou a favor das comissões ganhar bem, sim. Mas eu gostaria também que olhasse para a classe baixa da nossa cidade, que choram mesmo, que reclamam mesmo. E como o novo vereador falou do ticket, até o ticket deles é só menor. Eles não conseguem alcançar também a maior parte, porque se nós formos pôr em número, quando você sobe 10% do salário alto, a subida é alta. Quando você sobe 10% no salário baixo, não sai do lugar. Então é muito pouco. Então, por esse motivo, não sou contra os cargos de comissões, mas por esse motivo, meu voto também é não. Tá bom, mas o senhor está votando ou o senhor vai? Não. Está em discussão. O senhor quer a palavra? Não, tudo bem, tá certo. Senhor presidente, eu queria só deixar bem claro o seguinte, ó, que meu voto foi baseado em documentos referindo ao aumento nas despesas na folha de pagamento, e nem em nomes
ou capacidade e empenho de nenhum funcionário. Sim. Como já disse, eu confio e espero juntos fazer o melhor pela nossa cidade. Eu quero que todo mundo entenda meu ponto de vista. Sim, senhor. Mais alguém? Eu quero falar, Pode falar, nobre vereador. eu quero falar assim que Fala um pouquinho mais perto do microfone. eu concordo com tudo que eles, novos colegas falaram, né? Faço do Ayrton as minhas palavras, você bem curta. Eu acho assim que realmente a gente tem que dar um voto de confiança para o nosso prefeito, porque ele está tendo assim, foi tolerante com a gente está tentando conversar e tudo, vocês, né? Eu acho que a gente tem que dar esse voto de confiança para ele, mas não deixar esquecido, nem o nosso nobre amigo que falou, as outras causas que a gente tem que realmente brigar por melhoria, porque realmente, para se ter um bom trabalho, tem que se ter uma boa equipe. Eu vou deixar bem claro a minha opinião, com algumas escolhas, eu não sou a favor, mas também não interessa, as escolhas são lá, então assim, independente do resultado que sair aqui hoje, eu tenho as minhas escolhas. Então eu quero deixar bem claro assim que a gente realmente não pode cruzar os braços, tem que continuar batalhando pela melhoria das coisas na nossa cidade e afinal de contas, se a gente se juntou para ser uma equipe renovada, uma cidade renovada, a gente tem que estar junto nessa batalha. Eu voto a favor desse projeto hoje, mas assim, eu quero deixar bem claro a minha opinião. Eu sou a favor do projeto, mas assim, a gente vai cobrar junto, trabalhar junto e, conforme eles mesmos falaram, se tiver alguma coisa errada, a gente está aqui para fiscalizar, para cobrar e para ir atrás do que for melhor para todo mundo. A gente vai continuar batalhando para a melhoria do salário das outras pessoas, porque não foi uma decisão, não foi uma coisa justa realmente, porque realmente não dá para sobreviver com o salário do jeito que está, mas a gente também tem que dar um voto de confiança para eles. E para se ter um bom trabalho tem que ter uma boa equipe. Vamos, então, nós temos 4 anos para realmente sermos uma boa equipe. Sermos unidos, tentar dialogar bastante. Parabéns para todo mundo que está falando, expondo as opiniões. Eu acho que isso é muito importante. E acho que assim a gente vai caminhar junto, né? Para chegar no final, assim, que não crie atritos, que não crie, assim, né, desavença entre nós, equipe, entre a população, porque se a gente é representante do povo, a gente tem que levar para o povo o que é melhor para o povo. Então, se ter uma boa equipe para ter um bom trabalho, a gente vai cobrar um bom trabalho dessa equipe que a gente está, né, apoiando hoje aqui. Presidente, só algo mais. Já terminou? Sim. Esse aumento, eu vou deixar bem claro aqui, que 6,30. 6,29. É o seguinte, isso só acontece porque há uma lei que as pessoas que trabalham não podem ganhar menos que isso. Então, é uma coisa que é até obrigatória chegar a esse ponto. Porque eu acho que senão nem isso não chegaria. Sim, obrigado pela contribuição. Mais uma vez, eu estou aqui com números que eu fiz a tabelinha lá, pus os cargos, não aquela lá, porque como os outros estavam ocupados, eu fiz a tabela, cheguei nesses valores, foi negociado com o prefeito para que abaixasse, ele abaixou, né? Ele quer montar essa equipe, eu espero que ele esteja correto de suas decisões, né? E nós vamos estar aqui para cobrar desse pessoal, para que faça um bom trabalho, para que a nossa cidade volte aos rumos do progresso. E também vamos batalhar pelos outros 400 funcionários que tiveram aí seus 6,29 só. A minha indagação foi o ticket e eu acho que a gente pode conseguir isso aí, né? Já seria uma boa ajuda. Mais alguém? Está em votação. Vereador Carlos Henrique Capelo, contra ou a favor? Contra. Vereadora Denilza, contra ou a favor? A favor. Vereadora Bernadette Luciano, contra ou a favor? Vereador Jorge Pio Serafim, contra ou a favor? Contra. Vereador Benedito Barbeiro, contra ou a favor? A favor. Vereador José Ricardo Louro, contra ou a favor? Contra. Vereadora Roseli do Nascimento. Eu sou a favor. Vereador Everton Valentim Bacini. A favor. Aprovado por 6 a 3.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Polícia Militar, meu amigo Reginaldo Trevisan, sargento, e uma boa noite a todos. Você quer falar? Antes de encerrar, gostaria que tem algumas pessoas aqui hoje presentes. Nós estamos com um abaixo-assinado na questão da água, né? E eu queria pedir para as pessoas que estão aqui, se quiserem assinar tudo, estar se locomovendo nessa questão, seria muito interessante. E a gente está olhando isso também. A gente também tem essa questão aqui na Câmara. Estamos discutindo que o que a população não quer, não está sendo correto. Existem algumas coisas que estão acontecendo, que estão prejudicando algumas pessoas. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? Falar disso. Senhor presidente, eu também estou empenhado nessa luta. Foi aprovado um projeto aqui e está acontecendo umas coisas diferentes. Tá? Então a gente está empenhado. Na próxima sessão a gente vai entrar com alguma coisa pela Câmara. Sim. Tem mais alguma coisa que eu não posso revelar por enquanto, está em andamento. Mas na próxima sessão a gente vai ter alguma coisa aqui na Câmara. Sim, obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, boa noite a todos. Eu declaro encerrada a presente sessão extraordinária.